Eu tinha uma galinha que se chamava Marilu. Um dia fiquei com fome e papei a Marilu. Vai, só vocês! Faça você mesmo, uma receita, um tutorial de maquiagem. É uma aula de redação. Vamos começar com aquilo que todo mundo já sabe, que se for meu aluno já ouviu falando 1 milhão de vezes e de fato a gente precisa vender o peixe, né, meninas? Mas é o seguinte, eu passo basicamente todo o tempo que eu não tô trabalhando, que eu não tô dormindo, mexendo nas redes sociais pra provavelmente tirar da lista aí dali, que eu acho que é um exemplo do que a gente pode chamar de sociedade hoje, muito claro. De qualquer maneira, eu passo tirando dali alguma coisa que possa servir como tema de redação. Questão. Quantas vezes eu já acertei os temas de redação, que sejam do Enem, da FUVEST ou de qualquer outra coisa? Várias vezes, então... Vamos falar sobre texto dissertativo, lembrando que é a modalidade de texto que é pedida em vestibular. Não sabemos como ficarão os vestibulares neste ano de 2020, não sabemos se teremos Enem, não sabemos de absolutamente nada, porém, sabemos que precisamos aprender a fazer texto dissertativo. E se precisamos aprender a fazer texto dissertativo, logo a gente precisa entender que o texto dissertativo ele tem 3 partes. E é isso que todo mundo fala nas escolas para todo mundo. O texto dissertativo tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Se virem, não dá para fazer desse jeito. A gente vai começar aqui falando da introdução. Vamos começar do começo com aquela famosa e clássica pergunta: como eu começo a minha redação? Todo mundo já perguntou isso em algum momento da vida pro professor. Professor, como eu começo a minha redação? E, na sequência, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: nos dias de hoje, atualmente, não. Bom, pega as palavras mais importantes desse tema e, do jeito mais fácil, definição. Então, se o tema é gripe espanhola, coronavírus, que seja, o que é gripe espanhola, o que é coronavírus, o que é pandemia, o que é epidemia, pega o cerne do negócio e define, tá? Começa com a definição, como se o seu texto fosse um dicionário. Então, você vai começar dizendo: pandemia é, coronavírus é, a gripe espanhola foi, define. Tá? Segunda coisa, segundo jeito de começar o seu texto, você vai fazer uma contextualização histórica, tá? Então vai pegar o tema, como a gente vai falar agora, nesse momento, sobre uma coisa que tá rolando, inclusive eu tô gravando essa aula porque eu não posso dar aula pessoalmente, a gente vai pegar o tema e vai pensar, vai tentar relacionar acontecimentos históricos relacionados a esse tema. Então, esse tema já fala sobre a gripe espanhola. O que você vai fazer? Vai buscar um acontecimento relacionado ao tema da redação lá no passado, acontecimento histórico lá no passado, e vai trazer esse tema, esse acontecimento histórico, essa situação até os dias de hoje. Então, nesse caso, já com esse tema, a gente consegue falar de gripe espanhola, caminhar historicamente até coronavírus, certo? E, por último, então, terceira maneira para você começar o seu texto é fazendo perguntas. Esse jeito não é um jeito muito legal, que vai deixar o seu texto muito rico, porém, vai facilitar para quem tem dificuldade de fazer redação. Então, no começo, você pode começar fazendo umas perguntas bem simples. O seu texto pode começar da seguinte maneira: pega o tema, pensa alguma coisa sobre ele e formula umas 2 perguntas. Então, por exemplo, o que é pandemia? Qual é a diferença entre pandemia e epidemia, tá? Então, você pode começar o seu texto com perguntas, tá? E depois a gente vai respondê-las, mas essas respostas vão ter que aparecer só durante o desenvolvimento do texto. Beleza, feito isso, ponto final, a gente ainda tá no parágrafo de introdução e muito provavelmente este vídeo falará só sobre introdução do texto, porque senão vai ficar um vídeo de 37 horas e... Quem aguenta? Ninguém aguenta uma aula de 50 minutos, vai aguentar um vídeo de 50 minutos. Não vai, tá? Então a gente vai dividir... Vai dividir esse vídeo em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Questão: terminou a sua introdução, terminou a primeira parte da introdução, você vai
dá um ponto final no seu parágrafo e ainda estamos falando do parágrafo de introdução. Nele mesmo, no mesmo parágrafo, você vai jogar a sua tese. Então, você vai precisar, antes de mais nada, quando você estiver começando o seu texto, antes de começar a sua introdução, antes de perguntas, definição, contextualização histórica, você vai olhar para o tema, olha bem para ele, olha para o tema. Olha para o tema e pensa o seguinte: qual é o problema existente neste tema? O que eu acho sobre isso? Vamos olhar para o tema de novo. O que eu acho sobre isso? Aí você vai falar: eu acho que. Escreve. Beleza, escrever o que você acha, você vai juntar o que você acha, porque isso que você acha, esse problema que você vê no tema, isso é a sua tese. E se ela não existir, o seu texto também não existe. Então, beleza, terminou a sua primeira parte da introdução. Você usou contextualização histórica, você usou definição, pôs um ponto final e aí você vai unir um período a outro período, certo? Dentro de um mesmo parágrafo. Então, você vai unir e vai dizer o seguinte: você vai unir aquilo que você já escreveu com o que você acha do tema. Então, ponto final, a questão é que blá, 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 tá? Vou colocar aqui para vocês um exemplo do que poderia ser uma tese. Então, um exemplo da união de uma primeira parte de uma introdução com uma outra tese, tá? E aí a gente finaliza a introdução. Vocês viram aí que eu fiz um tipo de introdução utilizando contextualização histórica. Então, o que eu fiz? Eu peguei um acontecimento do passado e trouxe esse acontecimento até o presente, certo? Então, a gente fez contextualização histórica, ponto final, e depois eu coloquei o que eu acho sobre esse tema, que no caso é a minha tese. Se você não consegue fazer sua tese não existe no seu texto, você não consegue continuar e terminar as outras duas partes que a gente vai falar num outro dia, num outro momento, amanhã talvez, ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe, não sei, nem eu sei quando é que vai ser. Mas a gente vai falar sobre elas, pelo menos vai ser durante essa quarentena, tá? De qualquer maneira, tenta fazer uma introdução, ou tenta jogar esse tipo de introdução nas coisas que você já sabe fazer, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre texto em breve, tá bom? Eu tô me sentindo muito blogueira me despedindo do vídeo, tá, gente? Então é isso, obrigada. Beijo, tchau, se inscreve no canal, não tem um canal pra se inscrever, tá?